Alô, som, testando. Oi, som, testando, som. Oi, som. De mim, testando, som. Som. Alô. Oi, som, testando, som. Oi, som, testando, som. Alô. Oi. Som, testando, som. Alô, som, testando, som. Oi, som, testando. Oi, som, testando, som. Alô, som. Pode ser a... Oi, som, testando, som. Alô. Som. Oi. Testando o som. Alô. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Saiu uma vez inteira, dá pra repetir. Esperei concluir. Ah, entendi. Aí agora vai. Aí alguém canta uma melodia. Mas essa música
Alô, som. 1, 2, 3, alô, testando, som. Dois, som. 1, 2, alô, som. Alô, som. 1, 2, 3, alô, testando, som. 1, 2, alô, testando, som. 1, 2, 3, alô, testando, som. 1, 2, 3, alô, testando, som. Experiência, som.
Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que bom que nós estamos aqui, vocês que puderam estar, aqueles que não estão neste momento tomando o devido cuidado para não se exporem. A partir de amanhã, o funcionamento da igreja estará restrito ao ambiente virtual, como estamos transmitindo o culto através do Facebook da igreja e depois, a partir do próximo domingo, possivelmente por outros canais, pelo YouTube também, onde nós vamos poder de nossa casa assistir o culto até que passe este tempo que estamos vivendo. Mas que nós vamos passar por ele com tranquilidade, com responsabilidade, mas sem desespero, sem ansiedade, lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade. Faremos aquilo que está ao nosso alcance fazer. E o mais, o Senhor fará. É Ele que está no controle da história. É Ele que está no controle das nossas vidas. A Ele nós louvaremos nesta manhã. Porque a despeito das dores da vida, nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. Vamos então ficar de pé, vamos orar. Feche teus olhos, curve a sua fronte. Pai Santo, Pai querido, nesta manhã nós te louvamos e te adoramos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor que tem cuidado de nós, há de sempre cuidar. E estar aqui, ó Pai querido, é um motivo de alegria. E é tão difícil quando nós somos limitados e impossibilitados de nos congregar, ó Pai. Este tempo é um tempo onde nós possamos perceber a relevância e a importância da comunhão nas nossas vidas. E que este dia, que este domingo, derradeiro domingo, antes de que nós estejamos entrando neste ciclo de interrupção dos cultos, que nós possamos aproveitar esses instantes de um modo muito singelo, ó Pai querido. Que o nosso coração seja um coração de aliança, de unidade, Pai querido, e seja um coração grato, e por esta gratidão nós queremos prestar este culto a Ti, com o nosso coração em oração, ó Deus, contrito, quebrantado, por vidas que estão neste momento, mundo afora, se perdendo, não apenas este vírus, mas pela fome, ó Deus, pela violência, pela injustiça, pelo preconceito, Pai Santo, pela intolerância. Que no nome de Jesus as nossas orações possam alcançar corações que estão desamparados. Pessoas que por não terem esperança, ó Pai querido, estão neste momento aflitas, angustiadas, ó Pai. Pessoas que estão tomadas de uma paranoia terrível, porque não têm a tranquilidade de saber, ó Deus querido, que o Senhor é o Rei do Universo, ó Pai Santo. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle das tuas mãos. Portanto, traga paz, traga serenidade a cada coração, e recebe nesta manhã o nosso louvor e o nosso culto, que nós prestamos a Ti com alegria. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, nós demos toda a glória, toda exaltação, toda adoração. Aleluia. Para Ele são todas as coisas.
E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele. toda glória para sempre, amém. Nos momentos difíceis da vida, nos momentos de apreensão, nos momentos de dificuldade, a gente fica tomado pelas circunstâncias e muitas vezes nós transformamos a nossa oração numa tentativa da gente manipular Deus
para que Ele nos responda de acordo com aquilo que desejamos. O ser humano caído no pecado tornou-se uma expressão de orgulho e vaidade, que se desdobra em egoísmo. E por incrível que pareça, um dos lugares onde nós revelamos de forma muito intensa o nosso egoísmo é na oração. Porque quando a nossa experiência de oração é uma experiência centrada em pedir a Deus as coisas que necessitamos, somos nós que estamos no centro desta relação e não o Senhor. A oração que precisamos aprender é aquela onde o nosso objetivo não seja o que Deus pode fazer, ou o que nós desejamos que Ele faça, mas que seja Ele o nosso objetivo, a sua glória, a sua presença, estar com Ele, ser envolvido pelo seu toque de amor. A nossa oração que nos remete ao relacionamento, e onde esta intimidade nos fará conhecer tão claramente o coração de Deus, que nós aprenderemos a orar já não segundo o nosso egoísmo, mas segundo aquilo que o próprio Deus deseja operar em nós. A palavra diz que não sabemos orar como convém. E também diz que nós pedimos coisas e não recebemos porque pedimos para os nossos próprios deleites. Mas ela diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também diz que quando esta oração nasce movida pelo Espírito e segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que pedimos no nome dEle, Ele fará. Portanto, Deus não fará tudo o que eu quero e peço. Deus fará tudo o que eu peço segundo o mover do seu Espírito em mim, para a sua glória, porque Ele faz aquilo que é melhor. E eu não sei o que é melhor. Eu acho que eu sei o que eu preciso. Mas é Deus quem me conhece. E é Deus quem conhece um futuro que eu não posso ver. E é por isso que Ele, que conjuga a história com sabedoria, sabe para onde quer levar a minha vida. Eu não sei para onde ir. E o que eu peço ao orar com você esta canção nesta manhã é que o Espírito Santo mova a nossa oração, que Ele interceda por nós. Espírito Santo,
curva a sua fronte. Você que está aqui, você que está na sua casa, você que está tomado de medo, de ansiedade, de desespero, você que está preocupado com seu pai, com a sua mãe, velhinhos que são, você que tem algum comprometimento de saúde, está absolutamente angustiado, profundamente angustiado, diante da epidemia que cerca nossas vidas. Você que está com um problema na sua família, você que está com enfermidade. Feche teus olhos. Fala com Deus, mas eu queria estimular você a não pensar que Deus é uma realidade, uma instância lá no céu, longe de você. É dentro de você que Ele está. É no silêncio da tua alma. É exatamente nesse lugar escuro do teu ser, onde estão os teus medos, que Deus quer encontrar contigo para curar você, para libertar você de todo fardo, de toda culpa, de toda ansiedade, de toda angústia. Ele está tão perto ao ponto de tocar você para purificar você de todos os teus pecados nesta manhã. E tantas vezes na sua oração você se pergunta se você merece. Se você tem sido bom o suficiente ao ponto de poder pedir e receber. E às vezes você acha que as coisas de ruim que têm acontecido na sua vida, na sua família, são porque de alguma forma você está sendo punido por algo que você fez. Pois eu queria dizer a você nesta manhã que se foi este Deus que te ensinaram a crer, este não é o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Então ore, compreendendo sim, que você não merece, que eu não mereço receber, que não há nada de bom em nós que possamos apresentar a Deus para barganhar com Ele a sua bênção. Mas nós entramos, Jesus Cristo, na tua presença nesta manhã, debaixo do sangue que foi derramado na cruz. É o teu perdão que nos dá o direito. É a tua graça que nos dá a ousadia. É a tua misericórdia que nos permite entrar em tua presença. Nós não estamos fiados em nós mesmos, mas no sacrifício que foi feito na cruz por nós, Senhor. E é no nome de Jesus, e é por isso que apenas neste nome nós te pedimos que o Senhor venha ao encontro agora da angústia e da dor de cada coração, para fazer a tua obra e operar com o teu poder conforme tu queres e podes fazer, ó Deus. Aquieta a nossa alma, que nós possamos transformar o nosso lamento em festa, o nosso pranto em regozijo. No nome de Jesus, perdoados, justificados, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Espírito Santo, estou clamando,
Aleluia, vamos ficar de pé. Como é bom a gente ter um Deus que transforma pranto em alegria, transforma nós em festa, tira as cinzas e as vestes de humilhação e nos veste com vestes de louvor, que nos põe uma coroa no lugar de um espírito angustiado, abatido. Que bom que você está aqui para celebrar ao Senhor, que nós não nos entregamos ao desespero, que nós não nos entregamos ao lamento e ao medo, que nós estamos debaixo do amor de Deus que lança fora todo medo. Amém? E nós vamos cantar isso com alegria. Este normalmente é o momento onde a gente se cumprimenta, se fala, mas agora a gente está fazendo cumprimento de chinês, né? Ou do Pantera Negra, também vale. Vamos celebrar o Senhor. Faz com que o nosso arraial seja um lugar de louvor. O arraial do povo de Deus
louvamos o Senhor e exaltamos o seu nome. Nós vamos marchar e vamos devolver os dízimos e ofertas ao Senhor nesta manhã. E eu gostaria de... Pode sentar a igreja? Porque eu gostaria de convidar você a um compromisso. E eu gostaria que você pensasse muito responsavelmente nisso. Hoje, você que está em casa e não pôde vir assistir o culto, tanto quanto você que hoje está aqui, mas que nos próximos domingos de culto, pelo menos até o dia 29 de março, nós já estamos com os cultos suspensos. No final de março, o Conselho se reunirá e também alinhado com todas as orientações das instâncias públicas, nós vamos decidir qual vai ser o procedimento da igreja para o mês de abril. Vamos acompanhar a evolução do quadro da pandemia e a repercussão no nosso bairro. Genice, que é enfermeira aqui do posto de saúde, que é membro da igreja e trabalha no setor de epidemiologia, ela tem me mantido atualizado em relação aos dados, e há 2 casos registrados já no Pichincha, né, Genice? Mas não de contaminação local, pessoas que vieram do exterior. Em Jacarepaguá há suspeitas de casos de transmissão local no bairro, talvez na Taquara existe um caso investigado, alguma coisa assim. Então nós temos estado acompanhando qual a situação do vírus aqui no nosso bairro, e nós temos a possibilidade de ter a Genice como auxiliadora neste processo, de modo que tomemos todos os cuidados, né? As portas estão abertas, janelas abertas, o álcool gel está ali à sua disposição, a mesa, para que você possa usá-lo sempre que precisar e necessitar. Mas a partir do próximo domingo, a partir dos próximos cultos, nós não teremos o culto presencial. O culto será transmitido pela internet. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo, como está sendo feita agora, né? Eu estou aqui com o Facebook recebendo a transmissão, e as pessoas de casa estão assistindo pelo Facebook, estará à disposição para que você acompanhe. Mas é muito importante que nós entendamos, irmãos, que apesar a despeito de toda esta paralisação do funcionamento regular da igreja, nós temos os compromissos financeiros que precisam ser mantidos, né? As contas não deixarão de ser enviadas para as empresas, restaurantes, teatros, cinemas, igrejas, à medida em que elas ou estas instituições não puderem reunir-se, e reuniões estas que são a fonte da arrecadação e dos recursos que fazem com que esta obra se sustente. Então nós pedimos que os irmãos, de forma responsável, nos ajudem nesse processo. Apesar de não estarmos aqui no culto, que você mantenha o compromisso de fidelidade com os dízimos e as ofertas, que você use a conta da igreja para que você possa fazer depósito, né? Nós temos aqui no bairro o Banco Itaú. Uma das razões de sermos do Banco Itaú é exatamente pela quantidade de bancos e a maior acessibilidade que ele tem, ainda que estejamos até cogitando possíveis mudanças em função de burocracias e coisa e tal, mas possivelmente nós, durante algum tempo, ainda estaremos caminhando com o Banco Itaú, com esta conta que divulgamos no boletim. Hoje à tarde você receberá o boletim também nos grupos da igreja, e ele também será publicado no Facebook, para as pessoas de fora também poderem acessá-lo. E tem a conta da igreja, e tem a agência, tem o CNPJ, você pode fazer transferência, você pode fazer TED, você pode fazer o depósito ali no caixa eletrônico, no envelopezinho, e botar ali na boca do caixa eletrônico, e garantir que nós não tenhamos a impossibilidade de manter a estabilidade financeira da igreja, e nós não estamos fazendo isso, pedindo isso, para a sustentação de qualquer outro objeto de interesse financeiro nosso, que não seja o sustento básico da obra de Deus, que passa por remuneração de pessoas que trabalham na igreja, passa pelo sustento e o pagamento das contas de luz, de água, e tudo isso, né? IPTU, que nós ainda estamos caminhando com o processo de isenção da igreja,
As plantas já foram disponibilizadas e já estamos encaminhando o processo de isenção de IPTU, mas por enquanto ainda o pagamos. O aluguel, que não é barato, né? Só para você ter ideia, nós pagamos cerca de R$8.000. Me corrige, presbítero, tesoureiro, se eu estiver errado. R$8.500. Olha, veja bem, só de aluguel. E esta é uma despesa fixa. A igreja vai ficar fechada, mas nós teremos que pagar, ao final deste período, R$8.500 de aluguel. Por isso que, se você não mantiver a sua fidelidade, o seu dízimo e as suas ofertas, este trabalho se inviabiliza, né? E é o lugar onde nós temos as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias abençoadas aqui. A comunhão, que será o cântico que nós vamos cantar agora há pouco, ela tem sido sustentada neste lugar pela fidelidade dos dízimos e das ofertas daqueles que assim contribuem e assim têm se mantido fiel. Vamos ficar de pé, vamos marchar e vamos devolver os dízimos e ofertas com alegria, porque nós fazemos isso, irmãos, como um gesto de adoração, como um gesto de gratidão e como um gesto de compromisso em razão de tudo que acabei de dizer. Nós não devolvemos dízimos e ofertas como objeto de barganha com Deus. Nós não pagamos um preço, nós não fazemos um sacrifício. O sacrifício foi feito por Jesus na cruz. Todo sacrifício que nós prestamos a Deus, ele é sacrifício de louvor. Ele não é para alguma coisa, mas é porque Deus fez algo grandioso por nós. Nós temos alegria e prazer em dedicar a Ele as nossas vidas e participar da obra e da construção do reino de Deus com aquilo com que Ele também tem nos abençoado. É isso que é o que fazemos neste lugar. Enquanto cantamos, devolva os dízimos e ofertas com alegria. Aleluia.
vinho e pão. Feche teus olhos, vamos orar com o diácono, dedicando a Deus os dízimos e as ofertas. Pai, nós te damos graças, Pai, porque nesta manhã nós podemos nos reunir, Senhor. Podemos estar aqui com os nossos irmãos, ó Deus, celebrando, cultuando o Teu santo nome. E, Pai, por isso, Senhor, estamos alegres, por isso, Senhor, nós te rendemos graças. Pai, queremos te apresentar, Senhor, os dízimos e ofertas que foram depositados aqui, Senhor. Pai, que Tu venha, Senhor, a prosperar, Senhor, a multiplicar, Senhor, dando sabedoria, ó Deus, e dando, Senhor, prosperidade a esses recursos para que nunca venha faltar na Tua obra, Pai. Amém. Toma, Senhor, cada vida que pôde contribuir, os que também não puderam, Senhor, que Tua mão esteja sobre cada um, ó Deus, abençoando a cada um e a toda a sua família, Pai. Pai, nós te damos graças, Senhor, e louvores por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode sentar? Vem cá, Cadu. Nós hoje, irmãos, estamos iniciando o nosso calendário oficial, né, vamos dizer assim, dos domingos de 2020. E neste tempo, nós teremos um grupo de irmãos que ao meu lado tem atuado pastoralmente junto aos segmentos da igreja, a juventude, como temos o Ailton, que está no seu processo de ordenação ao ministério, Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Temos o Cadu, que quando chegou aqui há um tempo atrás, já chegava também com uma vocação sendo desenvolvida na sua igreja de origem, uma outra comunidade que não era presbiteriana. O Policarpo, nosso irmão, que normalmente está mais frequente à noite e que é também seminarista formado já, bacharel em teologia, estava também iniciando o seu processo de ordenação ao pastorado na Igreja Batista, de onde ele veio. E o nosso irmão Policarpo, com sua esposa Mariana, serão recebidos no próximo culto da colheita, que nós adiaremos naturalmente, que seria agora dia 29. E a partir deste mês, agora de março, todo terceiro domingo, o púlpito da ceia pela manhã será ocupado por um desses três irmãos, pelo menos um desses três irmãos, e eventualmente um convidado, um pastor convidado, para pregar. E este mês é o Ailton, no mês que vem será o Policarpo, no mês de maio será o nosso irmão, esse mês é o Cadu, depois será o Policarpo, e no mês de maio será o nosso irmão Ailton. E nós vamos receber com carinho, e que o Senhor abençoe, ilumine o coração do seu servo para falar ao coração da sua igreja aqui nesta manhã. Para você que está em casa assistindo pelo Facebook, feche teus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida do Cadu, pela sua família, por Jane, por seus filhos, pela caminhada que o Senhor tem construído conosco aqui neste lugar, cuidando, abençoando, tratando os nossos corações, aproximando as nossas vidas em comunhão, em afetos, em carinho, e que a tua igreja seja nesta manhã visitada pela tua palavra, que o teu servo seja canal, instrumento do teu poder, ó Pai, para abençoar o coração do teu povo, no nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Amém, graça e paz aos irmãos. Como sempre, é um privilégio estar aqui com essa responsabilidade de trazer algo da parte de Deus e darmos continuidade aos louvores que já temos entoado a Ele. Geralmente, numa relação comercial, nós buscamos, logicamente, a nossa graduação, buscamos fazer faculdades, buscamos estudar com o intuito de prosperarmos, com o intuito de alcançarmos uma vaga melhor no nosso ambiente de trabalho. Buscamos, logicamente, não só buscar um novo cargo, mas principalmente buscamos e granjeamos também um salário melhor. Buscamos a qualidade de vida dos nossos filhos, diante dos nossos esforços, diante dos nossos sacrifícios, diante do nosso investimento de tempo, para que possamos assim
dar maior conforto à nossa família e, logicamente, receber um bom salário. E não é pecado nós buscarmos isso. Nós devemos, é claro, ser honrados na relação comercial mediante aos nossos esforços. Porém, no reino de Deus, ele não se configura assim. E é isso que nós vamos ver agora, abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. E é essa justamente a relação que o Senhor procura explicar aos seus discípulos, porque até então os judeus, eles criam que quanto mais eles se esforçassem em seus sacrifícios, em seus ritos, e se fossem ricos, isso era um sinal não só de prosperidade, mas principalmente um sinal de que eles praticamente estariam ocupando um lugar no reino dos céus, que o reino dos céus já estava garantido a eles. Porém, o Senhor Jesus aqui chama os seus discípulos em particular e explica que essa relação é bem diferente daquilo que eles também imaginavam. Diz então a palavra de Deus assim, em Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da 6ª hora e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiveres aqui desocupados o dia todo? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um seu denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são mau os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somente até aqui. Jesus, então, traz essa parábola como explicação do reino dos céus, como era o funcionamento do reino dos céus na ótica de Jesus Cristo, na ótica de Deus. Então ele traz essa parábola dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da vinha. Então nós percebemos no início dessa parábola que, diferente do dono da casa enviar um administrador para que esse administrador buscasse trabalhadores para que eles trabalhassem em sua vinha, o próprio dono da casa é que vai ao encontro dos trabalhadores. E o interessante, se nós olharmos para a nossa vida, é sempre Deus que toma a iniciativa
da salvação soberanamente sobre as nossas vidas. É Ele que sai à nossa procura e não nós que o procuramos. Porque nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então Deus sai à procura na praça para procurar trabalhadores a assalariá-los para trabalhar em sua vinha. E a palavra de Deus diz que Ele os encontra. E tendo ajustado com eles por 1 denário por dia, ele mandou-os para a sua vinha. Então o Senhor sai pela madrugada, encontra ali trabalhadores e ele combina com esses trabalhadores para que eles fossem trabalhar a sua vinha, e esses trabalhadores aceitam o valor que lhe é proposto. Por que eles aceitam o que lhe é proposto? Os que mais precisam são exatamente os que menos impõem os seus termos. Afinal, eles precisavam trabalhar. E quando o emprego lhes é oferecido, eles acatam o valor que lhes é oferecido. E eles vão, provavelmente às 6 horas da manhã, porque a Bíblia diz que era de madrugada, e eles vão para a vinha trabalhar. E a palavra de Deus diz no verso 3, e saindo pela 3ª hora, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse, ide vós também para a vinha, e lhe darei o que for justo. Percebe-se então que já numa segunda leva de pessoas, o Senhor já não combina com eles um valor específico. Ele não diz, como disse aos primeiros, olha, eu lhe darei 1 denário. Não, mas ele diz, eu pagarei a vocês o que for justo. Porque eles já não trabalhariam como os primeiros, eles trabalhariam um pouco menos que os primeiros. E no verso 5, a palavra de Deus diz, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Então o Senhor novamente, pela 3ª vez, próximo ao meio-dia, 3 horas da tarde, vai novamente a essa praça e procede da mesma forma, dizendo a eles para que eles fossem trabalhar. E o interessante é que todas essas pessoas, irmãos, que foram chamadas, todos trabalharam. Todos os que são remidos têm o desejo de trabalhar para Ele. Todos que foram à vinha trabalharam, uns menos e outros mais. Então logo entendemos que a nossa salvação, ela é evidenciada pelas obras. Não que eu serei salvo pelas obras, mas as obras evidenciam a mudança que Deus fez em minha vida. Logo, se Deus fez uma mudança em minha vida, eu desejo trabalhar. Porque essa é a resposta de gratidão que o meu coração tem em relação ao Senhor. Versículo 6, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia inteiro? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a minha vinha. Irmãos, a primeira impressão que temos é que o dono dessa casa nos parece desorganizado. Porque ele tem em sua casa uma vinha, e muito provável que estivesse chegando o tempo de colheita dessa vinha, e logicamente se faz um cálculo do número de pessoas que deve ser contratada para trabalhar nessa vinha. E a palavra de Deus diz que ele vai por pelo menos 4 vezes, de 4 a 5 vezes, buscar trabalhadores para a sua vinha. Então nos parece que há alguma coisa de errado se olharmos na ótica natural. Mas na ótica sobrenatural, se nós olharmos por um outro olhar, esse Deus, esse dono dessa casa, ele vai à praça e volta durante 5 vezes, porque ele é um Deus generoso, porque ele é um Deus misericordioso sobre as nossas vidas.
Por isso ele vai diversas vezes à praça buscar trabalhadores para a sua vinha. Porque ele age por misericórdia. E no verso 8, a palavra diz: ao cair da tarde, o senhor da vinha, o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes os salários, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Eu quero fazer uma pausa e voltar ao início da história. Como esses homens que estavam na praça, seja do primeiro ao último que foram chamados, estavam? Esses homens estavam desempregados. Esses homens estavam na praça porque precisavam de emprego numa situação de desespero total, numa situação caótica. E fora do serviço do Senhor é assim que nos encontramos, é assim que nos encontrávamos. Em desespero total, não importa a hora. O Senhor dirige a pergunta a esses homens: por que vocês estão aqui? Ele diz: porque ninguém nos contratou, por isso estamos aqui. Então chega a hora do pagamento. E o interessante é que chega a hora e ele diz: olha, nós vamos começar pelos últimos e não pelos primeiros. E o Senhor sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. Não importa a hora, não importa o tempo, Ele sempre cumpre aquilo que promete. E pagou o prometido. Começou a hora do pagamento. Verso 9. Vindos da hora 1/10, recebeu deles cada um denário. Os das 5 horas da tarde. Trabalhou 1 hora. Trabalharam durante o período de 1 hora e receberam exatamente a mesma quantia que o Senhor havia prometido para o primeiro grupo. Nos parece aqui que vai começar uma confusão. Eu estou na presbiteriana há tanto tempo. Eu estou há mais de 10 anos, eu estou há 8 anos. E tem um grupo de pessoas que chegou agora. Tem um grupo de pessoas que chegou agora e está engajada no trabalho. Está com as suas mãos, com a sua disposição pronta para prestar o serviço. E o verso 10. Ao chegarem os primeiros, logicamente pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra os donos da casa, o dono da casa. Quanto tempo trabalhamos não tem nada a ver com o nosso lugar no reino. Receberemos sempre por fazer parte do reino, não importa o quanto tempo você trabalhe, você sempre receberá mais do que você merece. Sempre, não importa a conta. Você sempre está recebendo, fazendo parte do reino, mais do que merece. Não importa o quanto você trabalhe. Mas eles se sentiram injustiçados. Verso 12, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eles sentiram-se injustiçados, mas eles receberam o que lhe foi proposto.
Eles receberam um dia de trabalho, o equivalente a um dia de trabalho, exatamente aquilo que o Senhor tinha determinado, tinha combinado com eles. Mesmo sob este trato, eles não estavam satisfeitos. E o que tem, irmãos, se outros recebem mais? O que tem a ver? O que nós temos com isso? Se nós fizemos um trato, se o Senhor fez um trato conosco. Porque por vezes a nossa mente, o nosso raciocínio carnal, ele está condicionado. E quando ele está condicionado a um tipo de pensamento, para nós toda aparente desigualdade é considerada injustiça. O que era aparente, mas não era injustiça, era apenas um gesto de generosidade, porque o Senhor foi justo. O Senhor desde o princípio disse: eu te pagarei o que for justo. Então não existe injustiça, existe generosidade. Existe misericórdia, existe um favor que nós não merecemos. E o verso 13, ele diz: mas o proprietário respondendo, disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Os que entram na vida eterna, todos, sem exceção, todos, sem exceção, trabalham. Não importa se muito ou pouco, todos trabalham. Alguns entraram realmente na última hora, mas para Deus não importa se você colheu 100 cachos de uva, e também não importa se você colheu 1, se você colheu 2, se você colheu 5, para o Senhor não importa, porque todos afinal estão trabalhando. E a gente se perde quando o Senhor diz aqui no verso 15: porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu, com a minha dádiva. Não é justo? Ou são mau os teus olhos porque eu sou bom? Às vezes, irmãos, os nossos olhos, eles são maus sobre a vida das pessoas, sobre aquilo que Deus faz sobre a vida das pessoas, porque o Senhor é bom. Porque por vezes não queremos aceitar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a vida de outras pessoas. Foi essa pergunta que o Senhor fez. Seus olhos são maus porque eu sou bom? Reflitamos sobre isso. Porque às vezes, aparentemente, a gente tem uma falsa impressão de que porque estamos bem de saúde, porque temos vigor, porque trabalhamos ao Senhor de uma determinada maneira, e um outro irmão ou uma outra irmã aparentemente trabalha menos do que nós, e por isso nós devemos ser mais recompensados, porque afinal trabalhamos mais. Mas quantas pessoas estão num leito de morte e mesmo assim trabalham? Quantas pessoas estão acamadas no hospital, quantas pessoas estão internadas e quem sabe trabalham mais do que nós, sem que nós saibamos que essas pessoas estão trabalhando em prol do reino. Então a nossa concepção é muito errada sobre os planos de Deus. Que nós possamos aprender a lidar com a soberania, com a graça e com a misericórdia de Deus. Vamos à conclusão.
é necessário, para que a gente conclua bem, que nós tenhamos o senso de quem é o dono da vinha. Sou eu, é você? Não. O dono da vinha é Deus. O que representa a vinha? A vinha representa a esfera da salvação. A vinha representa o domínio de Deus sobre todas as coisas. Os trabalhadores, eles são aqueles que entram no reino a serviço do rei. Eles trabalham a serviço do rei. O dia de trabalho, o nosso período de vida, o cair da tarde, a entrada na eternidade. O denário é a nossa vida eterna, porque todos aqueles que entram no reino, todos herdam a vida eterna. Que possamos gozar desse privilégio, irmãos. Que possamos gozar e lembrar da nossa condição. Lembrar lá de onde estávamos, lá de onde Deus nos tirou. E que possamos caminhar por fé, que possamos caminhar por graça, e que possamos caminhar debaixo da misericórdia e da compassividade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? E os presbíteros se coloquem aqui ao meu lado, aqui à frente comigo. A ceia do Senhor, ela é a expressão de que nós somos povo de Deus. A ceia do Senhor, ela é meio de graça, sacramento, através do qual a aliança que fizemos com Ele, ela é trazida à memória. Como bem disse a palavra do nosso irmão Cadu, Deus começou a sua história por um povo que foram os primeiros. E agora, no fim da história, Ele nos alcançou. Nós fomos os últimos. E fomos colocados no mesmo lugar daqueles que eram os primeiros. Somos Israel, como eles. Somos igreja do Senhor. E ao comer o pão e beber o vinho, nós estamos estabelecendo este vínculo de comunhão com todo aquele que nasceu de novo em Jesus, em qualquer parte, em qualquer lugar. Nós estamos aqui entrando na mesma aliança com aqueles que durante toda a sua vida viveram no Evangelho, ou com aqueles que passaram toda a sua vida numa vida pregressa, mas que no último segundo da história, Jesus se revelou a eles. E são igreja como nós, porque não são os nossos méritos que nos unem. Esta aliança está baseada neste sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos seus pecados. Esta aliança está baseada de que Ele nos perdoou das nossas dívidas. Porque o que temos para com Deus não são direitos,
O que tínhamos para com Deus era uma grande dívida. Uma dívida impagável. Nós precisamos entender que a condição que Deus nos achou foi a condição de devedores, de endividados, como Cadu nos expôs, desempregados, sem ter condição de dar conta da sua existência. E aqueles que não tinham salário, e aqueles que não tinham emprego, o resultado da sua existência era a escravidão. Porque as dívidas, quando não podiam ser pagas com dinheiro, eram pagas com a privação da liberdade. E nós nos tornamos escravos do pecado, porque não tínhamos como pagar a nossa dívida. Mas o sangue desta aliança fez com que nós nos tornássemos filhos de Abraão. E foi isso que a igreja de Jerusalém teve dificuldade de entender num primeiro momento. Como aqueles gentios de Antioquia teriam o direito de serem chamados povo de Deus se sequer cumpriram todos os ritos e sacrifícios que a nação de Israel cumpriu. Mas eu e você estamos aqui porque foi a bondade de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Aleluia. Senhor, nós oramos aqui nesta manhã sobre o pão e o vinho dispostos à mesa. E que são manifestação deste pacto que o Senhor fez conosco. E nós aqui estamos em comunhão com aqueles que de casa nos assistem, com aqueles que, tendo perdido as suas vidas em Jesus, estão na glória do Pai, com aqueles que estão do outro lado do planeta, porque em espírito nós entramos agora na comunhão do Senhor. Em espírito nós estamos na dimensão celestial, onde Jesus Cristo está no meio do seu povo. Aleluia. Um povo que não tem denominação. Um povo que não tem um rótulo. Um povo que se reúne debaixo da igualdade, da graça de Deus. No nome santo de Jesus nós te agradecemos. E que estes elementos estejam como estão consagrados a ti, revestidos da manifestação deste mistério, ó Pai, para aqueles que deles participarem em espírito e em verdade. No nome de Jesus, amém. Eu quero dizer a todos que os elementos da ceia têm sido manipulados com luvas, segundo o procedimento da junta diaconal. O pão é um pão sem glúten e lactose para aqueles que na comunidade têm restrição. E o vinho, naturalmente, por questões legais, porque dirigimos após o culto. E é por esta razão, e não porque temos restrição ou qualquer moralidade em relação ao consumo moderado de álcool, porque ele poderia ser vinho mesmo, mas não é, porque respeitamos as leis que dizem que nós não bebemos e dirigimos. Portanto, todos podem tomá-lo, porque é apenas suco de uva. Lado a lado
expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. No amor de Jesus. Como é precioso, irmãos. Como é precioso, irmãos, estarem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Alguém deixou de ser? Alguém deixou de ser servido no elemento do pão ou do vinho? Este é o meu corpo, disse o Senhor. E este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos seus pecados. O Senhor nos ensina que a participação nisto é espiritual. Por isso que ela não pode ser um mero rito externo, porque ela tem implicações sobrenaturais sobre a nossa vida. Por isso que aquele que come ou bebe o faz na consciência do que está fazendo.
na consciência de que é preciso a coerência de arrependimento, de abandonar pecados, de deixar para trás e construir uma experiência de vida nova com Deus. Portanto, não deixamos de cear porque de algum modo nesta semana falhamos, erramos, discutimos em casa. Deixamos de cear se comportamentos que não nos cabem já não nos envergonhem ao ponto de nós desejarmos mudar. Mas se desejamos arrependimento, se nos quebrantamos diante do Senhor, se nos rendemos compreendendo a nossa condição miserável para receber nele a graça que nos oportuniza construir uma vida nova, então nós comemos e bebemos em seu nome. Comamos dele todos. Este é o meu corpo, disse o Senhor. E bebamos deste que é o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. E que para nós não é apenas símbolo, mas é presença real desta experiência poderosa sobre as nossas vidas. Como é precioso Obrigado, Senhor, por nos trazer a comunhão. Obrigado por nos achar quando nós estávamos perdidos. Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos um de Jesus. Aleluia. Somos um no amor de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este culto que nos reúne aqui e com aqueles que de casa nos assistem. Obrigado pela palavra que abençoa e edifica o nosso coração e que nos traz a consciência da Tua graça e do Teu amor. Despede-nos em paz, guarda-nos de todo o mal. Livra o nosso coração de toda ansiedade. Liberta o nosso pensamento, ó Pai querido, de toda opressão, dos tempos de tribulação que vivemos. Guarda a nossa cidade, guarda o Brasil. Visite, Deus, cada país, cada vilarejo, cada lugar que tem sido assolado, não só pelo Covid-19, mas sobretudo, Deus, por tantos outros males, ó Deus.
que, diferentemente deste vírus, têm sido causados pela insensibilidade humana, Senhor. Nós estamos impotentes diante de um pequeno e microscópico ser que pode assolar continentes inteiros, ó Deus. Mas há coisas que nós podemos fazer quanto a manifestações de morte que estão ao alcance das nossas mãos. A cada 4 minutos, ó Deus, morre alguém de fome. E isso está sob o nosso controle, Pai. A cada dia, no mundo, centenas de jovens e adolescentes tiram as próprias vidas, Pai. E amá-los, e cada pai e cada mãe se sensibilizarem, está ao alcance das nossas mãos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai querido, não nos faça desviar o nosso olhar das coisas que ainda precisamos enxergar, ó Pai. Que o corona não desvie os olhos da população do Rio de Janeiro, a responsabilidade que temos de cuidar da expansão da dengue, ó Deus. Da vacinação do sarampo, que precisamos nos engajar. Da pacificação dos espíritos que tem tirado vidas em discussões tolas todos os dias, ó Pai. Que a paranoia de determinadas coisas não nos façam abstrair, ó Pai, das responsabilidades e preocupações cotidianas que precisamos ter. Que o cuidado que temos tido, por exemplo, ó Deus, em não contaminar as mãos, de não tocar o rosto, de nos afastar daquilo que pode significar uma ameaça oculta, ó Deus, num corrimão de escada, numa maçaneta de porta. Que o nosso espírito possa estar alerta, ó Pai querido, com a mesma preocupação com os pecados que nos rodeiam a todo instante, e com os quais nós distraidamente sujamos as mãos, ingerimos pecado, absorvemos-nos com os ouvidos, com os olhos, transmitimos e contaminamos com palavras. Senhor, purifica-nos, ó Deus, santifica-nos, mas que esta experiência e este desejo de estar puro, este desejo de ser santo, este desejo de não contaminar-se, ó Pai, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram, que se empenharam, que estabeleceram uma resolução dentro das suas almas que não se contaminariam, ó Pai, que nós possamos nos apropriar desta consciência. Eu quero orar nesta manhã e dizer a Ti de todo o meu coração: Senhor, eu quero ser santo, Pai. Eu quero caminhar limpo, eu quero caminhar puro diante de Ti, ó Deus. E quero fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. E Te peço que o Senhor faça no meu coração tudo aquilo que está apenas ao alcance do poder do Teu Espírito Santo, para me transformar e me mudar. No nome de Jesus, abençoa as famílias,
e os lares. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje e sempre. Amém. Você pode sentar? Deixe-me relembrar e fazer alguns anúncios então para você. Recapitulando de forma resumida. Hoje à noite teremos o culto com as mesmas restrições que estamos tendo pela manhã, ou seja, a recomendação de que pessoas que se incluem em grupos de risco, pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas sob tratamento medicamentoso que possa debilitar o seu sistema imunológico, pessoas resfriadas, gripadas, pessoas com prévios problemas respiratórios, asma, bronquite, pessoas com diabetes. Viu, Daniel? Devem precaver-se. E eu tinha esquecido, inclusive, isso no vídeo de orientação, e o presbítero Carlos Oscar fez questão de que fosse incluído, tanto quanto pessoas com hipertensão arterial severa. Eu sou hipertenso, mas não severo ainda. Tem uma mosca me rodeando aqui. Pessoas com hipotireoidismo, ou enfim, qualquer demanda que de alguma forma possa afetar o seu sistema imunológico deve ser um sinal de você tentar preservar-se de qualquer exposição, viu? Então, com isso nós estamos fazendo um culto também com portas e janelas abertas, com menos aglomeração, com menos pessoas, e os demais assistindo de casa. A partir de amanhã, todas as reuniões serão realizadas virtualmente. Terça-feira não haverá reunião presencial de oração. Então, os irmãos que participam do grupo de oração podem igualmente se conectarem no Facebook para assistirem através da página do Facebook da igreja. Nós vamos disponibilizar em outros canais também. Isso. O YouTube possivelmente já estará, está habilitando a nossa licença para transmitir ao vivo, que nós solicitamos, e hoje à tarde ela já deve estar liberada. Não sei se à noite a gente já consegue, mas terça-feira possivelmente a gente já consegue fazer a reunião de oração pelo YouTube. Pequenas reuniões da igreja serão feitas todas virtualmente. As lideranças, tanto quanto o conselho, nós já passamos o link do software para ser baixado, para que nós possamos fazer as reuniões em videoconferência. Então, pequenas reuniões podem ser feitas em videoconferência, é um aplicativo chamado Zoom, que vai no seu celular, e o responsável da reunião criar uma reunião, convidar a todos, e todos se veem, todos se falam, e é uma interação de um grupo, naturalmente. Até a reunião de oração, dependendo da quantidade de pessoas, pode ser realizada em videoconferência, onde os irmãos possam compartilhar, diferentemente apenas da transmissão pela internet, onde o compartilhamento e a participação pode ser por chat, Você pode digitar ali, interagir, e quem está dirigindo a sala de reunião pode interagir com você. Então, a reunião de oração e os cultos do próximo domingo e do domingo dia 29, pelo menos até o dia 29, já estão suspensos, viu, irmãos? Ao final do mês, nós aguardaremos o posicionamento das autoridades públicas para que nós também, como igreja, nos posicionemos. Nós tentamos, o máximo possível, fazer um diálogo às igrejas presbiterianas do nosso presbitério. Não tomamos uma ação coordenada e uniforme para todas as igrejas, mas tentamos trabalhar dentro dos mesmos princípios. Algumas igrejas do nosso presbitério hoje, como nós estamos funcionando com restrição, outras já fecharam a partir de hoje, mas a partir de amanhã, possivelmente todas já estejam suspendendo o seu funcionamento e passando a transmitir os seus cultos virtualmente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Em função disso, o culto da colheita, a recepção de membros, que seria no dia 29 de março, será adiado para quando nós pudermos voltar a nos reunir presencialmente. E todos os eventos que estavam previamente marcados também.
Isso, o regente do coro está pedindo para que os coristas fiquem apenas por uma reunião de orientação aqui, não haverá ensaio, tá bom? À noite estaremos de volta, se você puder e desejar estar aqui, e a partir de amanhã a gente vai se vendo pela internet. O gabinete pastoral estará funcionando. Se você deseja agendamento de atendimento pastoral, eu estarei atendendo normalmente, preservando todos os cuidados que precisamos ter neste contato pessoal. Tudo pode parecer aos olhos de alguns exagero, irmãos, mas nós não devemos eticamente, como igreja, nos posicionar de um modo diferente aquilo que as autoridades públicas locais estão determinando, ainda que não seja exatamente a orientação geral do Ministério da Saúde, muito menos da MS, mas nós somos cidadãos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, e não convém que a gente, como igreja do Senhor, se comporte diferentemente daquilo que está sendo solicitado pela ordem pública em relação a este momento de crise que a cidade, o Estado, o país e o mundo estão vivendo. Vamos orar por isso. A nossa principal arma de luta é a oração. Como eu disse no vídeo que postei a respeito do posicionamento da igreja, eu quero repetir aqui e vou trazer isso na palavra de hoje à noite. Hoje à noite eu estaria pregando no aniversário da igreja de Curicica, não estarei mais. O pastor Marcelo estaria aqui ministrando louvor e pregando, mas em função de todas essas mudanças, eu estarei aqui normalmente à noite e trarei um sermão especificamente sobre as profecias dos últimos tempos e o pavor que se instala nas pessoas em relação à epidemia do coronavírus, para que a gente tenha um olhar de esperança e não um olhar catastrófico em relação à história. O Senhor rege a história. Amém? Então nós estaremos à noite falando sobre isso, e como eu disse no vídeo, estarei repetindo à noite, a Bíblia diz a respeito das tribulações que sobreviriam sobre a terra, que por causa dos seus escolhidos, o Senhor abreviaria aqueles dias, porque se o Senhor não abreviar estes dias, eles seriam devastadores, insuportáveis. E é com esta graça e misericórdia de Deus, e é por esta graça e misericórdia de Deus que nós oramos e clamamos. Senhor, abrevia esses dias, que tudo passe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir o pós-lúdio, após o que nós estaremos saindo e voltando aos nossos lares, e eu estarei apenas daqui dando a vocês um tchau, sem os beijos e abraços. Amém? Aleluia.